minha história, né? Que a única maneira que eu tenho de falar é falar sobre minha pessoa só. Então eu estava numa cela forte, né? Condenado a cumprir 1 ano de cela forte por haver matado um cara dentro da cadeia, né? Por motivos que não vem ao caso falar aqui agora, senão ia cumpridar demais a história. E aí dentro da cela forte, e era uma cela forte numa penitenciária do estado há muitos anos atrás. O que é cela forte? Bom, não existe cela fraca, né? Então todas as celas são fortes, né? Cela forte seria uma cela de isolamento, uma cela que o cara tá aí, que tem chapa na grade e tal. A cela que eu tava tinha chapa na janela, assim, com furos milimétricos, assim, para entrar o ar. E na frente uma chapa na porta. E só tinha um buraquinho da espia que o guarda vigiar a gente, né? E ali era isolado, eram celas individuais, sistema para penitenciário do Estado, né? E eu estava ali condenado a ficar ali 1 ano, por causa do crime. E aí, então, eram 5 andares, são 5 andares, 5 andares, né? 5 andares na penitenciária do Estado, cada prédio. Desculpa, falei demais já, né? De ontem para hoje, falei pra caramba. Então, os guardas fizeram uma revista nos outros andares e jogaram algumas coisas para baixo e tal. E nós morávamos no porão isolado. E aí então caiu lá no porão e tal, e daí veio os faxina, né? Porque não entrava preso naquele lugar. Só o guarda que distribuía a refeição pra gente, que dava água. Não tinha nem torneira dentro da cela, né? Eles davam água de manhã, de tarde e de noite para nós e tal. E aí o faxina, eles trouxeram faxina para limpar o que havia sido sujo na revista geral. E nessa de limpar lá, passa um faxina com a vassoura, né? E tal. E aí ele fala assim, o fulano tá te ligando no telefone, né? A esse tempo, telefone era um aparelho preto, né? Desse tamanho assim e tal, que tinha que fazer assim, de girar, né? A maioria aqui nem conhece tal, como é que era esse telefone. Então, eu olhei para dentro da cela assim e falei, pô, mas né, só tem eu aqui, tem a privada, tem o colchão e mais nada, né? Cadê o telefone? Como é que eu vou ligar o telefone, né? E aí, porque olhando na privada, né, eu pensei, pô, mas só pode ser por aqui e tal, né? Que aqui que vaza e tal. Será que é e tal, né? Daí eu peguei a minha canequinha de pegar água e comecei a tirar água. Né? Tirar água. Aí escutei os barulhos ali, falei, é por aqui mesmo e tal, né? Aí como eu tirei água rapidamente, aí aparece uma voz. Quem é que tá ligando o telefone? Eu falei, sou eu. Daí a voz falava assim, eu quem? Eu falei, o Luiz e tal. Onde é que você tá? Eu tô na cela forte. O cara, eu também tô. Né? Então ele estava na cela forte, é um corredor largo assim, ele estava na cela forte do outro lado e eu aqui. E o cano da privada estava na contenção no meio da galeria. E aí, nós conversávamos pela privada. Esse cara, ele já estava preso há uns 5, 6 anos, ele era poeta, era um leitor, já tinha uma visão maior da vida e tal. E eu, pobre de mim, eu não sabia nem ler e escrever direito, né? E o cara começou a querer contar histórias de livros para mim. Histórias de livros que o primeiro que ele contou foi um livro do Victor Hugo, Os Miseráveis, né? Que é um livrão dessa grossura, né? E tal. E aí ele começou a me contar e tinha um problema. 9h30 batia o sino 9 vezes. Pam, 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 e apagava as luzes. Meia-noite acendia as luzes, daí o guarda vinha olhar nós. E tal, vigiar. Né? 2 horas, 4 horas e 6 horas da manhã. Ele vinha vigiar. Então quando o guarda vinha, a gente fingia que estava dormindo. Né? Ele apagava a luz, daí a gente ia lá na privada e ficava conversando, trocando ideia e tal, né? Então ele foi contando a história aos poucos para mim, né? E aumentando bastante, dando um clima diferente e tal, né? Tanto que quando eu fui ler o livro é meio chato, porque ele é da época do romantismo, da literatura, né? O cara demora 2, 3 páginas para dar um trago no cigarro, né? E tal, é muito chato esses negócios e tal. Hoje é tudo muito rápido e tal. E aí,
Mas eu gostei da história, a história era interessante. Ele me contou outras histórias e tal, e começou a me falar sobre livros e tal. Eu não interessava, aquelas coisas não me interessavam nem um pouco, porque eu não gostava desse negócio de livro, eu nem tinha ideia de livro, eu nunca tinha lido livro na minha vida, né? E aí, mas eu não tinha com quem escutar, eu não tinha com quem falar, só com esse cara. E aí, à medida que eu falava com ele, ele me contava a história, eu era obrigado a escutar as histórias do cara. E na medida que ele contava, eu ia me interessando, né? Eram umas histórias bastante interessantes e tal, muito, assim, legais e tal. Quando eu saí da Cela Forte, ele já tinha saído, e aí, uns 2, 3 dias depois, ele me mandou 2 pilhas de livro assim, né? Dentro dessa pilha de livros tinha 2 coisas muito importantes. A relação dos livros que ele achava, que ele julgava que eu devia ler, que tinha na biblioteca da penitenciária, né? E a biblioteca naquele tempo tinha mais de 5.000 livros, era uma biblioteca bastante seleta e tal. E aí fui aprendendo, né? Tinha todos os clássicos e tal, né? E aí, mas a principal coisa que ele me deu foi o rascunho de uma carta para minha mãe. Eu só tinha minha mãe só tinha eu sou filho único, né? E aí, fazia 2 anos que eu não tinha contato com a minha mãe, porque era negócio de cela forte, eu havia sido preso há pouco tempo e tal, então eu estava 2 anos sem contato com a minha mãe, e a minha mãe nem sabia de mim, não sabia onde eu estava, não sabia o que tinha acontecido comigo. E eu não tinha condição de escrever para minha mãe, eu não tinha condições de me comunicar com a minha mãe, porque eu mal sabia escrever, né? E o cara fez um rascunho da carta e me mandou. Aí eu passava ali, porque minha mãe conhecia minha letra, né? Aí passava ali, mandava para minha mãe pegava a carta, lia, respondia, eu lia, dava para o cara fazia o rascunho, eu mandava para minha mãe e tal, e assim foi indo. Até que eu comecei, comitantemente, a ler, né, os livros que ele me dava. A primeiro tempo da leitura me doía os olhos, né? 5 minutos começava a doer os olhos. Depois, 10 minutos, doía a cabeça, né? Aí tu começa a doer a coluna, doía o corpo. Foi dolorido pra caramba aprender a ler, né? Aos poucos eu fui, né? Fisicamente foi muito difícil. E aí, ao mesmo tempo, eu fui modificando a carta do que o cara fazia, o rascunho que o cara falava, porque a intimidade de um filho com a sua mãe, só o filho e a mãe conhecem. E eu tinha que falar